Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas, ouvintes da Web Rádio Censura Livre, curtindo aí a programação da nossa emissora durante essa quarentena. Sou Almir Cesar Filho e trago um pedacinho do quadro, o pedacinho do Economia Fácil, através do nosso quadro, versão reduzida, aqui durante o Boletim de Censura Livre. Queria pedir a vocês que nos acompanham que aperte o like, curta a live do Facebook e o vídeo que a gente subir depois pelo YouTube. Antônio, com você. Suspensão de salários não era a única maldade na medida provisória de Bolsonaro. Enquanto isso, o Banco Central já contabiliza 1,2 trilhão de reais em recursos injetados nos bancos. Por favor, Almir. Então, Antônio, ontem a grande notícia do dia foi a publicação da medida provisória 927, na qual mudava as regras trabalhistas para enfrentar a crise do coronavírus. Ao longo do dia, gerou muita repercussão, lembrando que ela foi publicada em edição extraordinária de Diário Oficial no domingo mesmo. Ela tinha sido anunciada dias antes, mas não se sabia o teor, né, do texto. E, enfim, quando foi revelado com a publicação do Diário Oficial, ela gerou um misto de espanto, revolta, um amplo segmento da sociedade, mas uma parcela da população passou a defender, principalmente o setor que segue ainda apoiando o presidente Jair Bolsonaro, apesar dos erros que a maior parte da população está considerando que ele vem fazendo nesse momento. Então, foi um dia de intensa polêmica nas redes sociais, muitos articulistas de economia tentando defender a medida, mas era uma medida muito ruim. E o resultado é que o texto passou por mudança ontem mesmo, né? Foi publicada uma nova edição extra do Diário Oficial, retificando dois artigos da medida provisória. A principal é em torno da questão da suspensão dos contratos de trabalho. Quer dizer, Jair Bolsonaro revogou a permissão explícita para que as empresas suspendessem o contrato de seus empregados por 4 meses, sem pagamento de salários, né, sob a desculpa de qualificação do trabalhador por cursos online. Né, eles estariam fazendo cursos online em casa, então o contrato seria suspenso, quer dizer, uma coisa que não se justifica, né, e esse artigo foi suspenso. É importante colocar que imagina-se que o presidente não leu o texto antes de assinar, porque ele mesmo sugeriu que confiou na equipe econômica e não concordou com esse item. Tá? Então é curioso um presidente da República alegar que assinou uma medida provisória, que é um texto legal que tem valor de lei, né, imediatamente quando é publicado, né, e que não viu, portanto, problema na MP para o Congresso, propondo que o trabalhador, segundo até um comentarista de imprensa, falou que o trabalhador vive de fotossíntese por 4 meses, sem garantir a ele fonte de renda. Porque se ele tivesse desempregado, se ele tivesse demitido, ele teria o direito ao seguro-desemprego. Então, era uma maldade muito maior, né? Sim, outra possibilidade é que o Bolsonaro, também segundo outro comentarista, é que todos os trabalhadores são samambaia, porque uma samambaia
vive de fotossíntese, né? Então, a medida provocou muita revolta nas redes sociais, também no Congresso Nacional, inclusive deputados, não só da oposição da esquerda e centro-esquerda criticaram, mas mesmo deputados do centro e mesmo da direita também. Provocou também notas da Associação de Juízes e Procuradores, e movimentos e organizações sociais, e mesmo empresários socialmente responsáveis, também se manifestaram, né? Se manifestaram muito crítico, e inclusive elencando pontos ligados ao debate dos direitos humanos, não apenas ao debate trabalhista. No meio da rajada de críticas, o governo chegou a dizer que entraria com uma ajuda nos meses em que a empresa interrompesse os salários. Mas isso, se fosse verdade, fica a pergunta, por que não estava junto da medida provisória, no texto da medida provisória? De duas, uma, ou era incompetência da equipe econômica, que aqui no Boletim Censura Livre, no Economia é Fácil, né, Antônio? Nós, durante muito tempo, estamos falando quanto essa equipe econômica é incompetente. E também não nega, ou ela faz as coisas ligada a um fanatismo neoliberal. E na lógica neoliberal, não se preocupa em nenhuma maneira com o trabalhador, e apenas com os empresários, em preservar, né, o chamado lado da oferta, que é a capacidade dos empresários produzirem com menor custo. No momento que eles estão com dificuldade de produzir, porque em várias medidas a produção, né, o funcionamento das empresas está suspenso, né, pelos decretos ligados à quarentena, eles estão com dificuldade de produzir. Então, o trabalhador seguiria recebendo salários estando em casa, e isso é um custo para a empresa. Então, a lógica do governo, da equipe econômica comandada pelo Paulo Guedes, é uma lógica de diminuir permanentemente e olhar só os custos das empresas. Como se, nessa situação, com menos custos, elas seguiriam com caixa pós-crise e preservariam empregos. Só que não é essa a lógica, né? A gente sabe que em ciência econômica era importante pensar no lado da demanda. Porque se 4 meses os trabalhadores que conseguirem sobreviver à epidemia e conseguirem sobreviver sem fome, passando fome, eles voltariam a trabalhar, só que a economia não teria poder de consumo e as empresas logo não teriam faturamento. E sem faturamento, como é que elas voltariam a pagar os salários dos seus funcionários depois desses 4 meses? Então, a lógica do governo, ou pelo menos da equipe econômica, é uma lógica muito burra. Não só é incompetente de não ter colocado, esquecido no texto, um instrumento de ajuda ao trabalhador, né? Mas também porque é uma lógica burra, né? Canalha, do ponto de vista do fluxo de renda circulando na economia. Obviamente que é uma medida que ajuda as grandes empresas, que têm caixa suficiente para passar 4 meses, ou mesmo depois, sem faturamento. Elas economizam, elas conseguem economizar e ainda têm recursos para manter sem faturamento. Mas a micro e pequena empresa não. Ela não vai conseguir, ela vai quebrar. Então o trabalhador vai ficar 4 meses sem salário e depois ainda sem emprego. Certo? Então era uma lógica canalha e burra, que é o perfil da equipe econômica do governo. Eu vou dizer nesses termos. Obviamente que é uma lógica ainda mais burra, porque joga gasolina no fogo que está a opinião pública, especialmente os trabalhadores, nesse momento da crise econômica. Nós tivemos 3 meses para nos preparar para a chegada da epidemia do coronavírus,
e o governo federal não se preparou. Nós já estamos com 1 ano e 3 meses do governo Jair Bolsonaro e ele segue aplicando medidas muito burras e tentando se justificar em base ao legado do passado, dos governos anteriores, né? E especialmente os governos do PT, que já estão fora do poder há 3 anos e meio, certo? Então não é mais uma desculpa que consiga sensibilizar a maioria da opinião pública, embora segue tendo, né, Antônio, uma parcela de fanáticos, de fã-clubes fanáticos, que vão seguir defendendo esse governo, e ontem fizeram um papelão defendendo a medida do governo, sendo que horas depois o governo revogou a medida. Eu queria continuar na discussão e dizer o seguinte: a medida não se limitava a essa canalice. Tinha outra pior, que era revogar, suspender todas as ações de auditoria fiscal do trabalho durante esse período. E praticamente proibir os auditores de emitir infrações às empresas que não cumprirem com direitos trabalhistas e principalmente com a segurança do trabalho. É como se nesse período agora de pandemia, as empresas que eventualmente continuam trabalhando, porque várias são empresas, nós precisamos que a economia, não pela questão da economia em si, mas até pela questão de produzir remédios, produzir equipamentos de proteção, equipamentos de UTI, né, transporte, etc., precisam continuar funcionando. Mas essas empresas precisariam fornecer segurança e medidas de proteção sanitária aos seus funcionários. Mas as empresas, em muito caso, não querem arcar com esse custo, né? Elas querem seguir faturando, seguir produzindo e vendendo, mas não querem arcar com esse custo. E aí os auditores do trabalho não poderão fazer fiscalização. Isso é de uma outra canalice medonha nesse momento, que é preciso proteger a vida das pessoas, especialmente das pessoas que estão zelando pela vida das outras pessoas. Tanto as pessoas que estão doentes, quanto as pessoas que estão em casa. Então, era importante. E mais, não há, na medida provisória, nada que depois do fim do período, essa auditoria volte, para piorar ainda. Então, é uma reforma trabalhista mascarada do pior nível possível. Tem outros itens na medida provisória que são, dizer assim, medonhas, porque comparadas, inclusive, a outros países do mundo, né, na qual o governo procurou, ao invés de empurrar o trabalhador para a negociação direta entre o trabalhador individual e empresa, que é uma relação muito assimétrica, desigual, e o texto está prevendo isso, ao invés de negociações ou contrato coletivo, porque a medida provisória propõe a suspensão dos contratos coletivos e a negociação entre trabalhador e empregado, né? Fazendo com que a negociação se sobreponha ao legislado. Eu não sou da área do direito, mas é de uma canalice, porque é uma simetria entre o trabalhador e o empregado muito grande, Antônio. E mais do que isso, em outros países do mundo, inclusive os países da Europa, o que o governo fez? Mandou proibir demissões sem justa causa e estabeleceu que o governo vai honrar, vai entrar cobrindo todos os salários dos trabalhadores. Se as empresas não têm condições, por falta de caixa, porque não estão faturando nesse momento, o Estado vem bancando, emprestando dinheiro às empresas, ou bancando, ou dando uma ajuda de custo aos seus funcionários, mesmo nos Estados Unidos e mesmo no Reino Unido, que foi o último país a anunciar que iria fazer medidas de quarentena,
Porque antes o Boris Johnson estava com uma lógica canalha de que era mais viável deixar a população se contaminar para criar resistência. Quando os estatísticos, né, e economistas entraram, não só o pessoal da medicina, da saúde, mas entrou dizendo o número de mortos que haveria com essa lógica de deixar a população se contaminar para criar resistências, o governo ficou assustado e voltou atrás, principalmente com o impacto econômico. Porque, gente, é muito melhor parar a economia agora e impedir que se gere de 800 mil mortos a 3 milhões de mortos, que é a lógica, se aplicasse isso de não parar a economia, tá? E isso é custo. Pessoas mortas são custos também para a sociedade. Pode não ser para o empresário, mas para a sociedade como um todo, além da perda humana, do sofrimento de ver um ente querido morto. Então, o governo do Reino Unido voltou atrás e não seguiu essa lógica mesquinha, essa lógica mortífera. Infelizmente, parece que essa é a lógica que o governo Jair Bolsonaro está perseguindo, minimizando, dizendo que é uma gripezinha e que a solução é deixar as pessoas se contaminarem para criar anticorpos e resistência. Não é, certo? Os sanitaristas vêm falando, os epidemiologistas vêm dizendo, e a aplicação, inclusive, de estatística e econometria, tá? Comparativamente Itália, China, com a situação do Brasil, mostra que é de uma canalice gigantesca e nós não podemos deixar a equipe econômica e o conjunto do governo Jair Bolsonaro aplicar essa lógica no Brasil, certo? Enquanto isso, para concluir, Antônio, que eu já estourei o nosso tempo, né? O governo está injetando 1,2 trilhões de reais nos bancos. Só ontem anunciou mais 670 bilhões, gente. Tá? Então, o Banco Central está emprestando aos bancos, assim, a perder de vista, reduziu o depósito compulsório, que é o recurso que os bancos são obrigados a deixar depositados no Banco Central, liberou linha de empréstimo a instituições financeiras com garantia de debêntures, que são os títulos privados. Além disso, foi autorizada a captação de depósito a prazo com garantias especiais do Fundo de Garantidor de Crédito, o que permite expansão na concessão de crédito em cerca de 200 bilhões de reais, entre outras medidas para liberar recursos na economia. Só que o governo está fazendo essas medidas em paralelo e não está dando nada ao trabalhador. Ele prometeu dar uma bolsa de até R$200, até agora não saiu isso, aos trabalhadores que não são beneficiários do INSS, até agora não saiu nada disso, né? Esses recursos estão sendo injetados nos bancos, mas nenhuma obrigação dos bancos emprestar às micro e pequenas empresas. Tá? A gente sabe, inclusive, que os bancos brasileiros praticam o maior spread bancário do mundo. O spread é a diferença. Então, o cara pega dinheiro no Banco Central a 4% ao ano e empresta 300% ao mês no cartão de crédito. Então, são esses absurdos que a política econômica no Brasil segue. E, por fim, o governo fala tanto em desabastecimento que deixar as empresas funcionarem. Por outro lado, em nenhum momento, tá, ele está montando uma rede de abastecimento que garanta que a produção, tanto nas fábricas quanto especialmente na agricultura, chegue até os mercados e feiras. Tá? Então, não adianta o governo defender que a economia tem que continuar funcionando agora se os pontos centrais não estão sendo atingidos, não estão sendo focados, não estão sendo objetivados, certo?
Na verdade, o que o governo quer é manter os lucros das grandes empresas. E nós estamos vendo vários grandes empresários falando absurdos e o governo batendo pau, certo? Então, trabalhadores e trabalhadoras, defendam-se, certo? Preservem as suas vidas, tá? E a melhor forma para preservar nossas vidas é a economia, depois da crise, retomar, inclusive com mais qualidade, derrotando a política econômica de Jair Bolsonaro, certo? Antônio, é com você aí no estúdio. Tem um comentário extenso aqui, depois eu vou marcar você, é do Sebastião, é conhecido aí de Niterói, quer dizer, lá de Niterói, você não está em Niterói agora, do Sebastião Silva, que é o Tião Cidadão. E também o nosso amigo Davi, posso ler rapidinho aqui? Uhum. O Davi da Silva, morador de Itaboraí, aqui na região metropolitana do estado do Rio. Ele dá um bom dia. Está complicado e é preciso que isso passe logo para a nossa vida e nossa economia volte ao normal. Sou rodoviário e estou parado sem receber. Muito difícil a vida. Um abraço aqui. Força aí, meu amigo Davi da Silva, morador lá de Itaboraí. Muito obrigado, Almir. Obrigado, Antônio. Os outros dúvidas, críticas, sugestões podem deixar que na próxima edição a gente procura no ar responder, a gente já ajusta a nossa próxima participação ao vivo para já contemplar as dúvidas dos nossos ouvintes, tá bom? Também eles podem enviar um e-mail para economiafácil@gmail.com, né? Ou, é claro, o WhatsApp da emissora, tá? E, Antônio, estou aqui precisando entrar ao vivo outro momento à sua disposição, tá bom, meu amigo? E aí informar para os nossos amigos, ouvintes, que a live hoje a live tá ok, né, Antônio? Tá tranquilo. Agora, tá tranquilo? parabenizar então, você aí pela sua jornada, junto aí, transmitindo as informações, colocando vídeos, né, do que está acontecendo. Parabéns aí pelo seu trabalho, não só na página da Web Rádio Censura Livre, como também na página da Anota, Agência de Notícias Alternativa. Parabéns pelo trabalho. Parabéns para você também, meu amigo, pela cobertura e por estar mantendo o funcionamento da Web Rádio Censura Livre. Nesse momento, a gente explicando aí para os nossos amigos ouvintes que a gente já começou a trabalhar todo mundo remotamente, né? O Antônio ainda estava indo no estúdio, mas aí o nosso guerreiro está trabalhando remoto, mantendo a Web Rádio funcionando. Então a gente pedir para os nossos amigos que estiverem acompanhando pela live, curtir, compartilhar, pelo YouTube também, né? E divulguem, compartilhem a Web Rádio Censura Livre, que é mais uma fonte de informação durante aí a quarentena, pessoal curtindo música, informação, né? Sempre em cima do lance, tá bom, Antônio? Muito obrigado e até a nossa próxima participação ao vivo. Valeu, tchau, tchau. Um grande abraço, Almir. Economia é fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir César Filho.